Eu estou com medo. Você está indo na manada do mercado. Por quê? Você continua acompanhando a empresa. Aí vê lá que, né, continuam preços dos combustíveis saudáveis, tudo mais. Beleza. Começou a segurar, represar preço e tal. Tá queimando dinheiro na distribuição? Aí é um problema, né? E vamos embora começar com a Petrobras, então. Petrobras. Bora, desempenho financeiro da Petrobras 2022. Qual que é o momento? O que está acontecendo com a Petrobras hoje? Qual que é o momento que ela vive? A Petrobras ela se recuperou muito lá daquela meiuca dos anos 2010, né, onde ela passou um aperto violento lá, com dívida muito alta, queimando muito caixa, né, ela equilibrou rapidamente ali a geração de caixa, aos poucos foi desalavancando, e do ponto de vista do negócio, ela fez a melhor coisa que ela poderia fazer, que é focar no pré-sal, cara. O pré-sal é um ativo excelente, gera muito caixa, tem uma rentabilidade muito alta, porque ele é muito produtivo. Então ele precisa até de um investimento razoável para você montar o sistema produtivo, mas a produção é tão alta no pré-sal que ela dilui muito esse custo, tá? Então, Petrobras, o resumo do resumo é: vende tudo e bota o dinheiro no pré-sal. É isso, esse é o objetivo dela. É assim que ela tem, e que ela tem seguido, assim, bem ou mal, com alguns percalços no caminho, é que ela tem seguido e tem dado resultado, certo? Então, enfim, fora isso, né, basicamente essas empresas que trabalham na extração de petróleo, elas são muito sensíveis ao preço do próprio petróleo, certo? Então, a gente vai ver uma flutuação de resultados relativamente normal em relação ao preço do principal produto deles, da principal commodity, que é o petróleo. Aqui é uma cotação do Brent, que é mais ou menos aí o padrão aqui no Brasil. Se a gente puxar um longuíssimo nem tanto, né, os últimos 10 anos, a gente vê que o petróleo tem, né, altos e baixos, literalmente. Tanto ficou nesse patamar acima de $100 o barril durante 3 anos, né, mais ou menos, que foi um período bem complicado economicamente, né, mas para a Petrobras foi excelente, que acabou até, né, promovendo o desenvolvimento lá no mercado de shale nos Estados Unidos. Depois tem uma queda muito forte em 2015 que casou com aquele período de dificuldade muito grande da Petrobras, tá? Esse foi um dos motivos, além de N outros lá, né, que ela foi pro buraco. Depois ficou lá recuperando, voltando até a pandemia. Na pandemia o petróleo beijou a lona, né? Quem lembra? Foi a preços assim muito, muito baixos, muito fora da realidade. Por quê? Por que isso aqui é cíclico? Por que fica subindo e descendo e não sobe sem parar ou desce sem parar? É porque o equilíbrio da produção do petróleo, assim, falando bem, de maneira bem simples, tá? Ele depende muito dos custos de extração. Então quando o petróleo está aqui em cima, ou no 100, qualquer coisa dá dinheiro. Qualquer operação que você tenha, por mais complicada, por mais custosa, por menos rentável que seja, ainda assim dá dinheiro, porque o preço é muito alto. Então, quando o petróleo está nessas alturas, você começa a estimular o desenvolvimento de produção. Tudo quanto é lugar, no mundo inteiro, o pessoal vai produzir petróleo, todo mundo quer ganhar dinheiro, né, vendendo petróleo a $100 o barril. Então, você gera um leve oversupply de petróleo, né, um excesso de oferta. E aí, né, isso tende a se equilibrar. Claro, não necessariamente vai cair em linha reta, assim, despencar, mas às vezes tem uns movimentos mais agressivos. Agora, o que acontece no outro extremo, aqui embaixo, o petróleo a $20 por barril, pouquíssimos lugares no mundo ainda são rentáveis. Tá? A maior parte da produção começa, a maior parte não sei dizer, mas uma parte substancial da produção começa a nem compensar, já dá prejuízo. Você está tendo prejuízo para vender o petróleo a $20. Então o pessoal vai encerrando, vai fechando. E aí você tem um efeito oposto, né? É o undersupply, né? Uma oferta muito baixa frente à demanda, logo o que acontece de novo sobe. Então o preço do petróleo no longo prazo, no longuíssimo prazo, quer dizer, longuíssimo aí já é outra história, vai depender de outros fatores, né? Mas no mundo, como a gente conhece, com a importância que o petróleo tem, ele tende a ficar em valores entre 50 e 70 no longo prazo, de média, tá? Vai ter períodos que vai estar abaixo, vai ter períodos que vai estar acima. Mas sempre que tiver muito acima de 70 ou muito abaixo de 50, é fora do preço de equilíbrio, a tendência é ele retornar para lá. Então o que acontece com uma empresa igual a Petrobras? Com o petróleo na casa de 100, que é o que está hoje, cara, é muito dinheiro, a empresa ganha muita grana, porque ela está vendendo o produto dela num preço, né, lá em cima, os custos de produção tendem a não variar muito, então a margem abre e o retorno é muito forte, tá?
Então o resultado da Petrobras está excelente, né? Por isso que foi um dos melhores da semana. E fora isso, mas qual que é a importância? Porque eu falei tudo isso e qual que é a importância para a gente como analista? Uma Petrobras da vida vai ter a variação natural dela dependendo do preço do petróleo, tá? Petróleo mais alto ganha mais dinheiro, petróleo mais baixo ganha menos dinheiro. Mas o mais importante, na hora de você analisar a empresa com o objetivo de investir ou não por longo prazo, você tem que ver o que ela faz além disso, tá? Porque se ela ficar só ali, né, flutuando e deixando a onda jogar para cima e jogar para baixo, não vai ser uma empresa que vai gerar valor no longo prazo. Então o pessoal confunde muito essa questão de investir em empresas de commodities, empresas cíclicas. Por quê? Porque eles investem em empresas que não criam nada de novo, que estão sempre ali, só, né, esperando a onda jogar para cima ou para baixo. De fato, essas empresas não são legais para longo prazo. Então você tem que tentar ver o que a empresa está fazendo, tanto no período de baixa, quando ela precisa ali, né, otimizar e tal, no período de alta, quando ela ganha muito dinheiro, o que ela está fazendo com o dinheiro? Ela está reinvestindo? Ela está abrindo novas frentes? Ela está se tornando mais eficiente? Ou ela está só distribuindo para os acionistas? Então, esse tipo de coisa é interessante. Tá? Nessas empresas, você tem que ver o que ela está fazendo fora o ciclo normal da commodity. Porque as empresas que investem bem, que têm bons projetos, que transformam as coisas, elas vão tender a subir sempre no longo prazo, mesmo que passem por momentos, né, de ciclo desfavorável. Então, o pessoal até questionou numa live recente minha sobre a Vale. Mas a Vale caiu e depois voltou. Só que a Vale, a Vale teve um comportamento até que meio parecido com isso aqui. Quando ela comeu o pão que o diabo amassou lá do preço do minério nesses anos aqui, o que ela fez? Ela estava investindo pesado lá no S11D, então ela fez um novo projeto gigante, que ela ganhou escala, que ela ganhou volume, que ela baixou o custo de produção. Então no período difícil da aqui fica até distorcido, né? Ela passou por um período assim mais complicado aqui, foi o período que ela estava investindo em melhorias, que ela subiu de patamar, que ela melhorou muito, e depois a melhora vem, tá? Empresa que faz isso, é automático o retorno vir. Enfim, vamos voltar lá para a Petrobras. Então a gente viu isso aqui, resultados recordes. Então o que a Petrobras está fazendo hoje? Falei no comecinho. Investe tudo no pré-sal, cara. O pré-sal é muito rentável. A Petrobras ela chegou a estar extremamente endividada e extremamente eu não estou economizando, tá? Ela chegou a estar devendo 500 bi de reais, não era? Meio tri de reais, uma coisa assim. A dívida dela lá em 2015, 16. Vamos ver, dívida líquida, aqui 300 já tinha diminuído um pouco, mais ou menos por aí, né? Dívida bruta, na verdade, seu valor, ela chegou a dever quase 500 bi de reais, tá? Dívida líquida na casa de 300, 400. Hoje ela já fez, deixa eu tirar isso aqui, senão eu vou ficar clicando toda hora. Ela já fez um bom trabalho de desalavancar, então hoje a dívida da Petrobras já não é assim, já é uma dívida normal, né? De uma empresa relativamente tranquila. Exato, mas ainda é 250 milhões de reais. Só que hoje a Petrobras é uma empresa que está gerando um EBITDA de mais de 300. Então, para esse patamar de resultado dela, ela está com uma dívida relativamente baixa. Ela poderia aproveitar para dar uma desalavancada um pouco maior e ficar tranquila, esperando, né, um tempo. Peraí, deixa eu voltar aqui para aqui, olha. Se preparando para uma época que o preço do petróleo não esteja tão alto? Sim, ela poderia fazer, né? Mas é o que a gente fala sempre, né? Você não pode querer que a empresa... querer mudar a empresa, você tem que aceitá-la ou não, né? Você não é obrigado a investir em nada, mas tem que aceitar ou não do jeito que ela é. Ela poderia estar desalavancando um pouquinho mais, porque esse resultado aí de 300 bi e até mais, já vai ver, ela gerou quase 100 bi de caixa esse trimestre, né? Projetando para 400 bi. É muito alto, não deve se manter nesse nível ao longo do tempo, né? Enfim, né? Tem que continuar acompanhando a capacidade dela em investir, o quanto ela vai estar evoluindo, porque se for ver a produção da Petrobras não cresceu muito nesses últimos anos, tudo que ela está investindo no pré-sal, ela meio que está repondo o que está perdendo nos outros campos, tá? A diferença é que o pré-sal tem uma rentabilidade melhor, então tá sendo bom, mas o ideal seria que ela crescesse, produção, tudo mais, que tá faltando um pouco. Mas o plano de longo prazo dela é bem sólido, eu acho, né? Tá bem encaminhado, né? Tá dando muito dinheiro hoje já, tem muito projeto no pipeline, geração de caixa dá, cobre tranquilo, né? Tá dando para pagar dividendos sem muito estresse, né? Mesmo em um caso de queda de petróleo, assim, ela não ficaria tão estressada, né? Pelo menos não tão igual a outras épocas. Petrobras, baita resultado, né? Resultado muito, muito forte mesmo.
Boa noite a todo mundo que foi chegando. Não vou falar um por um, que já passou bastante. O problema que vejo na Petrobras é a possível implementação. Sim, esse é o que todo mundo vê, mas, cara, isso aí sempre foi assim na Petrobras. Sempre teve, né, interferência no governo e tal. E sempre foi e vai continuar sendo durante muito tempo. Então, enfim, você tem que aceitar, se você quer trabalhar com esse tipo de empresa, que coisas assim vão acontecer. Esse último governo teve interferência. Não exatamente em controlar preço de combustível, como foi no passado, mas de instabilidade política, de trocar gestão. A gente viu que isso impactou concretamente, por exemplo, lá no caso dos investimentos de Albacora, né, o negócio com a PetroRio, que eles voltaram atrás, né, então foi negativo, teve impacto negativo. Talvez não tenha sido tão grande. Lá atrás teve questões da empresa perder dinheiro na distribuição de combustível. Agora, isso aí é muito simples, é só você chegar lá e acompanhar. Então não precisa ter medo agora. Não estou com medo. Você está indo na manada do mercado. Por quê? Você continua acompanhando a empresa. Aí vê lá que, né, continua o preço dos combustíveis saudáveis, tudo mais. Beleza. Começou a segurar, represar preço e tal. Tá queimando dinheiro na distribuição? Aí é um problema, né? A gente já viu isso acontecer alguma vez. Então, a resposta, como para tudo no mercado de investimentos, é só acompanhar e ver. Né? Se de fato houver, né, mudanças que impactam os resultados da empresa, beleza. Mas se não, segue o plano dela.